Pessoal, hoje o tema é super importante, porque muita gente se contenta com flor, mas quando vai ver é flor de cactos. E cactos pode até dar flor, mas vamos falar sério, né? Não é um buquê, não é assim um buquê de cactos. Pessoal, vamos falar um pouco como é que a gente faz para compor nossa equipe? Eu quero trazer mais informações para vocês. Por quê? Eu fiz o story, né? Eu fiz o story sobre que cactus não dá flor, né? Quer dizer, até dá flor, lógico, né? Mas não é assim um buquê. E tivemos muitos comentários lá no meu Instagram sobre isso. Dá uma olhada aqui, ó. 60% das pessoas disseram que já receberam tanto flores quanto espinho. Mas nós temos aqui 22% de pessoas que disseram que ao contratar receberam espinhos. Em função disso, nós estamos aqui com a nossa live. Então, nós temos uma série de perguntas que foram feitas, o pessoal querendo saber se pode perguntar se é fumante na hora da entrevista, está dizendo que está tudo fora da empresa. Eu pedi para vocês desabafarem lá no Instagram. O que mais? Coloquei o livro de. Ah, tá. Depois coloquei o livro de ponto. Os problemas acabaram. Legal, vamos falar disso também. Que mais? Funcionários que parecem carentes, né? Que mais? O que fazer quando um colaborador é excelente na sua frente, mas quando dá as costas, muitas coisas acontecem. Pessoal, essas foram algumas das dúvidas enviadas, ó, aqui no meu Instagram. E é possível que durante a live a gente tire agora mais dúvidas, além dessas também. Porque eu vou falar de formação de equipe, né? O que acontece é que muitas vezes a gente acaba contratando uma pessoa que nos parece a menos pior. E depois, quando a pessoa começa a trabalhar, começa a desenvolver, a entregar, vai até bem nos primeiros dias, depois não mais, não mais. Pessoal, o tema de hoje é como é que a gente faz para estar formando a nossa equipe? Então, a ideia, né, que eu trouxe para vocês no Instagram, no story dessa semana, foi um cactus, ele até tem flor, mas você não vai conseguir fazer um buquê com elas. Então, como a gente faz para conseguir identificar a pessoa que a gente está procurando? Onde é que a gente está errando? Onde é que a gente está errando nessa contratação? Escreve para mim, você já se decepcionou? Você já contratou e depois não era aquilo que você imaginava? Vamos conseguir identificar hoje onde é que a gente está errando. Por quê? Quando nós vamos fazer uma equipe, ok, tudo bem, a gente precisa de pessoas diferenciadas, pessoas com diferentes níveis de engajamento, de formas de pensamento e tudo mais. Mas se a gente fizer uma equipe que não tenham pessoas que queiram trazer os resultados, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Que legal, Abimael, que bom. Espero que você possa ter bastante resultado com essas lives. A gente fez as perguntas, né, na caixinha de perguntas, e uma das primeiras perguntas, né, que eu recebi foi perguntando se na hora de entrevistar o novo candidato, se eu posso perguntar se ele é fumante. O que vocês acham? Eu posso perguntar se ele é fumante? Me diga. Olha lá, Maria de Lourdes dizendo que ela tem uma funcionária que ela faz tudo muito devagar, mas ela é responsável e de confiança. O que eu devo fazer? Ok, pessoal, a gente já vai te responder também, pode ficar tranquila. A Iris falou que ela já contratou e se arrependeu muitas vezes, né? É verdade, isso acontece, né? Então, o pessoal perguntando se eu posso perguntar se ele é fumante. Florisvaldo achou que pode. A Simone acha que pode também, a Iris acha que sim, a Bimael pode que sim, Loja Embeleze acha que sim. Odete, estou abrindo uma empresa e me esforçando o máximo para evitar contratar um cacto espinhoso. Show, Décio, show. Vamos cuidar disso agora, neste momento. Mas hoje eu quero responder as dúvidas de vocês. Sabe o que vai acontecer se você perguntar na entrevista se ele é fumante? Primeiro, que ele vai sacar na hora que você está perguntando, porque você não quer fumante.
Geralmente, os donos de empresa, eles têm uma tendência a perguntar aquilo que interessa para ele. Aí, esse é o primeiro erro que faz, Décio, com que você fique com os cacos espinhosos, porque vocês fazem esse tipo de pergunta cuja resposta é sim ou não. Então você pergunta para ele: "Você pode trabalhar de domingo?" E ele já saca que se ele falar que não, ele perde o emprego. Então ele fala: "Sim, posso." Ou então você pergunta: "Você sabe usar o Excel?" E ele fala: "Sei, sei, né? Mas não sabe." Então, quando você faz esse tipo de pergunta, cuja resposta é sim ou não, você vai ter sérios problemas. E no caso de ser fumante, é claro que ele vai mentir e ele vai dizer que ele não é fumante. Mas o problema é que essa é uma pergunta discriminatória. E quando você pergunta para a pessoa se ela é fumante, depois você não contrata essa pessoa. Sabe o que ela faz? Ela pode entrar na justiça e dizer que ela fez uma entrevista na sua empresa no dia tal, 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 e que você não a contratou porque você queria que ela não fosse fumante. E que você percebeu durante a entrevista que ela era fumante. Então, existem alguns itens que nós temos que tomar muito cuidado, porque é considerado discriminação. O fato da pessoa ser fumante, da pessoa não ser fumante, o fato da pessoa ter filhos pequenos pode ser considerado discriminação. O fato da pessoa ter uma determinada religião pode ser considerado discriminação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos entrevistando para não fazer nenhuma pergunta que possa gerar depois um problema de discriminação. Então, eu vou tentar identificar se ele é fumante ou não, olhando as redes sociais, olhando o posicionamento dele, ou simplesmente na hora da contratação. Quer saber quando é que a gente pega o fumante? Por quê? Vamos supor que você fez o processo com ele, e aí, num processo, numa fase mais avançada, você vai estar falando das regras da empresa. Fase mais avançada? Claro, né, Carmen? Claro. Por quê? Tem que ter uma fase mais avançada. Não é essa história de tá pegando gente e põe para dentro. Não. A gente vai fazer uma entrevista, depois vai fazer outra entrevista, e se ele foi aprovado nessa primeira entrevista, você vai com ele para uma fase mais avançada. E numa fase mais avançada, então você começa a falar das regras da empresa. E aí você pode ter como regra na sua empresa que dentro do horário de trabalho, dentro da empresa, não se fuma. Carme, mas eles almoçam na empresa. E aí o horário de almoço é deles. E se eles quiserem fumar no horário de almoço? Eles saem da empresa. A empresa é sua. Se você não quer que a pessoa seja um fumante, ela não será um fumante, nem dentro da empresa e fora da empresa, aí é responsabilidade de cada um o que vai fazer com a sua vida. E aí, dessa forma, quando a gente não faz esse tipo de pergunta direta, você começa a eliminar os espinhos e ter mais clareza de quem é o candidato. Por exemplo, se perguntar para o candidato se ele bebe, ele vai dizer que não. Se perguntar para o candidato, né, o que ele faz aos finais de semana, ele vai fazer o possível para parecer aquela pessoa que você está buscando, entendeu? Ele vai fazer o possível para ser essa pessoa. Por isso que a minha grande dica para vocês é, quando vocês forem escrever o anúncio da vaga, sabe que você vai pôr lá no Facebook, eu não sei onde é que você vai divulgar o anúncio da vaga, não escreva tudo sobre a vaga, escreve alguns itens importantes. Mas se você escrever tudo sobre a vaga, você vai ter sérios problemas com isso, sérios problemas. Porque a pessoa vem e ela vai tentar fingir que ela é a pessoa que você está procurando, entende? E isso não vai funcionar. Ela vai tentar fingir que ela é essa pessoa, ok? O Décio, o meu problema é contratar funcionários para trabalhar os finais de semana. Durante a entrevista, todos dizem que trabalhariam sem problemas, porém, na prática, sabemos que é diferente.
Décio, é muito importante que você tenha o horário de trabalho ao final de semana definido como um dia da semana, entendeu? Como o horário dele, de tal dia a tal dia. Mas por lei, Décio, lembre-se que você é obrigado a dar um domingo ao mês para homens e 2 domingos ao mês para mulheres. Isso é o que determina a lei. Mas tem convenções trabalhistas, Décio, que diz que é mais alto ainda do que isso, ok? Então, fiquem bastante atentos a isso, bastante atentos. Estou abrindo uma empresa e me esforçando ao máximo. Pois é, a gente tem que cuidar também da legislação, Décio. Legal que está se esforçando. E tinha uma outra pergunta aqui em cima. A Maria de Lourdes. E o que vocês fariam, pessoal, com a Maria de Lourdes? Ela disse que tem uma funcionária que faz de tudo, bem devagarzinho, mas ela é responsável e de confiança. O que ela deve fazer? Olha lá, o Valério disse que mandaria embora. Então, Maria de Lourdes, Valério está dizendo que mandaria embora essa pessoa. Vamos pensar o seguinte: alguém pode não ser de confiança? Gente, fala sério. Você ter um empregado e manter um empregado que não te entrega aquilo que você precisa só por ele ser de confiança é muito pouco. Então, eu vou meio dentro dessa linha da Sandra. Você vai buscar o treinamento e você vai buscar entender o que ela precisa para que ela tenha mais agilidade de entrega. E a partir do momento que ela não consegue ter agilidade, ela não tem entrega, verifica se tem alguma coisa dispersando ela. Uso de celular, ou se ela fica olhando para cima, olhando para a rua, ou o que está acontecendo que faz com que ela não consiga te entregar. Porque você pode treiná-la e você pode verificar quais são os problemas que ela pode vir a ter. Mas o que não dá é para você ficar com ela só sendo de confiança. Gente, ser de confiança não é benefício, é obrigação. É obrigação. A gente tem que trazer para a nossa empresa uma pessoa que não nos roube, não é mesmo? Que não nos engane, não é mesmo? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, ok? Olha lá o Valério, se eu vejo que está devagar, eu mando fazer outras tarefas. Mas se não der, a fila anda. Porque aí, no caso, uma coisa é a gente ver o que vai fazer com o empregado a partir de agora. Mas eu quero saber o seguinte: o que é que você vai fazer para não ter outro cactus com flores com os quais você não vai conseguir, né? Com os quais você não vai conseguir fazer um buquê? Como é que você faz para evitar isso? Como é que você vai fazer para evitar de ter outros cactos com poucas flores com os quais você não vai fazer um buquê? Né? Como é que você vai fazer com isso? Simplesmente você precisa fazer um teste antes da pessoa chegar. Um teste de um dia? Não. Um teste de metade do dia? Não. Um teste de 2 horas. Um teste no qual você vai observar qual é a velocidade. Teve uma vez que eu precisava contratar, eu estava numa multinacional francesa. E aí, eles precisavam avaliar a destreza dos operadores de produção. Nós criamos um teste, nós inventamos um teste. A gente foi lá na oficina, a gente pegou umas tábuas e colocamos um monte de parafuso, né? E certinho os parafusos de um lado e parafusos do outro lado também. E colocamos porquinha. Sabe o que é porquinha, gente? Porquinha só de um lado da tábua. A pessoa tinha que tirar as porquinhas de um lado e colocar no outro. E nós não tínhamos indicadores para saber qual seria a quantidade de porquinhas que indicaria que aquela pessoa tinha agilidade. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a medir quanto que o candidato levava para passar. Quanto o candidato levava para passar tudo? E a gente foi anotando. Em 10 minutos, quantas porquinhas eles conseguiam passar? Então, nós começamos a neutralizar alguns indicadores. Começamos a colocar 10 minutos para todos os candidatos e saber exatamente quantas porquinhas que eles passariam. E assim a gente começou a identificar quais tinham mais destrezas, quais não tinham, mas era um teste. Então, eu entendo, Maria de Lourdes, que neste momento você está passando uma dificuldade por ter contratado alguém muito devagar, mas que é de confiança. Mas eu não entendo, se você tiver um prejuízo em ter contratado errado, o que é que vai te impedir de passar a fazer o correto?
Deixa eu ver, Serginho, um funcionário é bom que entrega o serviço, mas influencia negativamente os outros companheiros. Não é bom, né, Sérgio? Não é bom, não é bom. Ele está fingindo que é bom. É a mesma coisa da pessoa da Maria de Lourdes, é a mesma coisa. Ah, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que entrega o serviço. Gente, por que que a gente acha que a gente tem que escolher ou uma coisa ou a outra? Parece aquela coisa assim, ah, é melhor ser pobre com saúde do que rico doente. Gente, por que que eu tenho que escolher? Por que que eu tenho que escolher? Porque eu tenho que ser pobre com saúde ou rico doente? Por que que eu não posso ser rico e com saúde? Por que que eu tenho que escolher? Ou o cara é de confiança, ou ele é rápido. Ou ele é bom, ou ele influencia negativamente as outras pessoas. Por quê? Por que que eu tenho que escolher? A pessoa que realmente é boa, faz uma boa entrega, é uma pessoa comprometida, ela não está influenciando outras pessoas negativamente. Essa pessoa, ela é um problema dentro da tua empresa, porque ela faz a entrega dela, mas ela está minando a tua equipe. E à medida que ela vai minando a tua equipe, isso tende a romper, tende a rachar, tende a romper. Essa é a ideia? Porque as outras pessoas vão começar a se voltar até mesmo contra você. Por que que ele está permitindo isso? Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrem-se, um cactus pode até dar flor, mas você não vai fazer um buquê com elas. Fiquem atentos. É sua empresa, é seu dever dirigir a empresa. Valério, vou contratar um estagiário e queria ter uns toques para entrevista. Perfeito, Valério. Estagiário, lembre-se que essa pessoa, ela tem que ter um curso coerente com a função com a qual ela vai desenvolver. E durante a entrevista, como ela não tem necessariamente experiência profissional, o que você vai fazer é investigar como é a iniciativa dela dentro da escola mesmo, dentro da faculdade, dentro da família. Uma vez eu contratei uma estagiária que ela nunca tinha trabalhado em lugar algum, mas ela era líder da sala dela, ela que é representante da sala, ela era a pessoa que coordenava o grupo de jovens da igreja, tal, ela era a pessoa que trabalhava de voluntário na feirinha de cães de sábado, ela era a pessoa que fazia aula de violão à tarde, ela era a pessoa que fazia inglês à noite. Eu falei, uau! Você quer pedir alguma coisa para alguém, peça para quem não tem tempo. Quem não tem tempo vai conseguir te entregar. Foi uma das melhores estagiárias que eu tive. Hoje ela é supervisora de RH numa dessas empresas de refrigerantes, né? Que eu não posso dizer o nome, mas é aquela, sabe? Que faz propaganda do Natal e diz que é maravilhoso, tal. É naquela. Ela é supervisora de RH nessa empresa e uma das melhores estagiárias que eu tive. Então, você vai buscar indicadores onde é que essa pessoa exerce a liderança dela. Já que você não tem muito do que explicar de empresa e coisas assim, vai ver quais cursos ela faz e foge se a pessoa for vitimista. Foge. Ai, por que você não fez um curso? Ai, porque eu não tinha dinheiro, porque não tinha quem pagasse, porque a empresa não pagou, porque meu pai é pobre. Foge, foge. Tem curso de graça em tudo quanto é lugar, tem curso de graça na internet, tem vários lugares onde ela pode aprender e aprender coisas de confiança. Uma pessoa que quer aprender, ela não fica esperando, ela vai e faz acontecer. Esses são os principais requisitos que eu vejo em um estagiário, ok? Então, olha lá, gente, na empresa, quando o funcionário é vagarosa, nós chamamos de abelhinha só faz cera. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Isso é discriminação. Colocar apelidos em empregados pode te dar uma multa altíssima. Eu já vi uma empresa pagar uma multa de 27 mil reais porque a equipe colocou um apelido no empregado de 666. Ele era evangélico, fervoroso e ele ficava pregando dentro da equipe e a equipe, e lá vem o 666, né? E esse apelido pegou e todo mundo começou a chamar ele de 666. Ele se aborreceu, ele entrou na justiça,
e a empresa pagou R$ 27.000. Jamais coloquem apelidos em um empregado. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. É discriminação. E tem mais, né? O que a justiça queria que a empresa tivesse feito? Que a empresa tivesse chamado a atenção do supervisor, que não fez nada em relação a isso. É papel da empresa não permitir que existam apelidos lá dentro. Então, Max, toma muito cuidado. Max, Joana, toma muito, muito cuidado. Não coloque apelido, não faz isso. Eu lembro também de um caso de uma empresa super grande, dessas nacionais, na área de eletrodomésticos e tudo mais, que eles faziam o seguinte: o vendedor que vendia menos, naquela semana, ele era obrigado a ficar 3 dias ao lado do caixa. E ele só podia fazer vendas num raio de 3 metros. Ele entrou na justiça, ele disse que estava sendo humilhado, sendo obrigado a ficar ao lado do caixa, e ele recebeu R$ 52.000. Não façam isto, não façam isto. Não é assim que a gente vai ter uma equipe que gera lucro. Assim a gente vai fazer um rombo no nosso caixa. A forma da gente ter uma equipe que gera lucro é exatamente o que o Valério acabou de perguntar. É como é que você faz para entrevistar. É na entrevista, é na seleção que você vai identificar se sim essa é uma pessoa que tem agilidade, que tem prontidão, que faz acontecer na vida dela. Se a pessoa não faz acontecer na vida particular dela, você está achando que ela vai fazer acontecer na sua empresa? Não, né? Não vai ser na sua empresa que ela vai fazer acontecer. Então, durante todo o processo de entrevista, é muito importante que você dê muita corda para a pessoa. Vai dando corda, vai conversando, vai batendo papo com a pessoa. Para quê? Para extrair o máximo de informações. Eu me lembro uma vez que eu estava entrevistando, eram candidatos finalistas, né, para uma vaga que eles teriam que ir para o exterior. Eram os candidatos que estavam iniciando aquela planta, embora fosse operador de máquina, mas que eles iriam para o exterior para serem treinados, voltar e comandar a planta. E aí um deles tinha dito para mim que trabalhava antes numa fábrica de chocolate. Aí eu comecei. Nossa, que delícia, uma empresa de chocolate, né? E dava para comer muito chocolate? Não, Carmen, não dava. Não, não se faz isso na empresa. Ah, mas sempre acaba, né? Dando um jeitinho para a gente comer chocolate, porque é tão bom, tem tanto chocolate na empresa, tal, né? E durante o processo, em qual momento que o chocolate sobrava que dava para a gente comer? Sempre dá, imagina, né? E ele começou a contar. Ele falou assim: olha, dá sim quando quebra, né, o chocolate, porque aí ele não é pesado. Eu falei, ah, tá, mas daí tá quebrado, tá tudo bem, tá no prejuízo da empresa, né? A gente seria besta se a gente não trouxesse esse chocolate para casa da gente, não é mesmo? Sentiram a pergunta? Sentiram a pergunta? Aí, imediatamente ele respondeu: não, mas eu levo um pouco para casa. Já comecei a entender e ouvir o que eu queria ouvir. E aí eu assim, tá, mas e o restante do pessoal da linha? Não, é porque a gente se reveza, porque assim, quando o chocolate ele tá na esteira, se ele tá quebrado, ele vai para o moinho para ser derretido e fazer novas barras. Então, o que acontece? Quando ele vai para o moinho, eles não pesam de novo. Então, a gente consegue tirar da linha pelo menos uns 4, 5 quilos por dia de chocolate para cada um. Eu falei, ah, que legal! E aí, você aproveita bem esse chocolate? Aproveito. A gente faz pão de mel, a gente faz trufa, eu com a minha esposa, e eu vendo, eu falei, nossa, mas que bacana, que legal. Então, tá. Bom, o processo seletivo, continuei a entrevista, terminei, falei, olha, se eu não entrar em contato com você por 3 dias, é porque, infelizmente, você não foi o candidato escolhido. Agora eu pergunto para vocês, qual teria sido a resposta desse candidato? Se em lugar de eu fazer, né, todo esse aceitar tudo que ele dizia e conduzi-lo, né, para que ele falasse a verdade, qual teria sido o desfecho? Eu não ia ficar sabendo nada. Eu ia acabar até contratando a pessoa. Imagina que era uma vaga top, que a pessoa iria para a Europa. Ela iria ficar um mês na Europa sendo treinada.
e simplesmente no currículo não tem nada, na carteira não tem nada. Se você não vier aprender a fazer entrevista no dia 5, você vai acabar levando candidatos assim. Quando o candidato fala um absurdo que você jamais contrataria por nada, você sorri, porque aí tem mais coisa atrás. Tem mais coisa atrás. E se você não sorrir, ele não vai te contar. Ele não vai te contar. Você precisa deixar a pessoa muito à vontade no processo. Senão, ele não vai te contar. Eu me lembro uma outra situação de um candidato que eu entrevistei, que simplesmente ele disse que foi mandado embora da empresa, uma empresa têxtil, porque ele e os amigos dele estavam com fome à noite, terceiro turno, e comeram uma pizza. Que judiação, né? Eu falei, nossa, que judiação, só porque vocês foram comer uma pizza assim e mandaram vocês embora. Então, ó, best friend forever. Amigos de infância, né? Nossa, que absurdo. Aí você começa a ir dando corda para a pessoa. Quer saber o que eles fizeram para ser mandado embora? Você acha mesmo que foi porque eles comeram uma pizza que 4 pessoas foram mandadas embora por justa causa? Tem certeza? Eu fui dando corda, eu fui dando corda. Os caras foram no supermercado de madrugada comprar pizza de mercado. Vieram para a empresa e colocaram a pizza para assar. É uma empresa têxtil. Eles faziam pintura em seda, seda do cliente. O cliente mandava a seda já tecida, para que fosse pintado. E tinha um forno italiano que só para trazer o técnico da Itália aqui para fazer os ajustes no forno é uma fortuna. Os caras botaram pizza dentro do forno italiano e aumentaram, porque o forno é bem fraquinho para não queimar a seda. Aumentaram a altura do forno no máximo. Assaram as pizzas. O queijo derreteu, encheu o forno de óleo. Eles tinham produtos para serem entregues. Eles, depois de comer a pizza, colocaram a seda do cliente dentro do forno. Queimaram toda a seda do cliente. Isso é uma história real. Isso aconteceu na minha cidade. E o cara sentou na minha frente, eu juro, e ele disse: então, a gente foi mandado embora porque a gente estava com fome à noite. E aí, eu e meus amigos, a gente comeu uma pizza e mandaram a gente embora. Cuidado, gente. Você quer saber a verdade? Você vai dando corda para a pessoa. Você tenha paciência na entrevista. Talvez você tenha que fazer uma entrevista, 2, 3, eu não sei quantas entrevistas você vai fazer. Mas você tem que ter paciência, porque a conspiração dos empregados zumbis, ela é real. Ela existe. Ela existe. E se você não acredita, passa no meu Facebook para você ver o que as pessoas comentam. Esses caras, você não tem noção do prejuízo que eles deram para a empresa. Depois eu fui conversar com a dona da empresa, né? Porque na minha cidade todo mundo se conhece. Ela falou assim: Carmen, além deles serem queimado toda a seda do cliente, que ficou uma fortuna, nós tivemos que trazer o técnico da Itália e o técnico ficou 15 dias no Brasil desmontando a máquina toda para conseguir limpar, que eles encheram a máquina de óleo do queijo que derreteu. E aí, até desmontar, até montar, até colocar, nós não tínhamos como entregar o trabalho para o cliente. E para não deixar o cliente sem, nós tivemos que contratar e terceirizar uma outra empresa concorrente para fazer o trabalho para o cliente. Quer saber mais? Perdemos o cliente. Gente, fala sério. Fala sério se existe a conspiração dos empregados zumbis ou não. Vocês têm que tomar muito cuidado. Caso contrário, vocês vão ficar só com os espinhos na sua empresa. Vocês precisam entender que é papel do dono da empresa cuidar de quem entra na tua empresa. Você tem que estar lá, você tem que fazer o aval final. E mesmo que você tenha um RH todo estruturado, fazendo a contratação, a palavra final ainda precisa ser tua. A palavra final ainda precisa ser tua. Você tem que ter certeza que o processo todo foi seguido. Senão você está trazendo conspiração zumbi.
Gisele, consigo contratar 4 funcionários em uma semana? Tranquilo, Gisele, já contratei mais de 50, né? Então, tranquilo, tranquilo. Cláudia, estou com um problema sério. Fiquei sabendo que um funcionário novo chegou com um pique para trabalhar logo de manhã. Os funcionários antigos disseram para ir mais devagar, para não atrapalhar os outros. Olha só. Eu quero saber, Cláudia, cadê teu gestor? Onde que está teu gestor? Outra coisa muito importante quando essas coisas acontecem é que você tem que saber exatamente qual é a capacidade produtiva da empresa, do setor, daqui. Eu sei quanto tempo a pessoa leva para mandar mensagem no WhatsApp para vocês. Talvez você esteja aqui num dos grupos de WhatsApp. Então, quando a gente manda mensagem para 150 grupos de WhatsApp, ela não pode levar mais do que 12 minutos. 12 minutos. Talvez você esteja no grupo 155, 156, tem um monte de grupo de WhatsApp. Nós enviamos avisando dessa live hoje e são 12 minutos que se leva para enviar. Carmen, como é que você sabe? Eu medi. Eu peguei e enviei para 10 grupos e vi quanto tempo eu levava. Aí eu pedi para uma pessoa que trabalhava comigo há bastante tempo para enviar para 10 grupos e saber quanto tempo levava. Daí eu pedi para uma pessoa que nunca tinha feito isso enviar para 10 grupos e saber quanto tempo levava. E aí a gente faz a média. Aí a gente faz a média e sabe quanto tempo se leva para fazer cada uma das coisas. Se você não sabe o tempo para se fazer, se você não faz reuniões de melhoria de processo, você está deixando dinheiro na mesa, Cláudia. Precisa fazer sempre reuniões de melhoria de processo. Aquilo que é feito pode ser melhorado. Vocês lembram quanto tempo levava antes para trocar os pneus da Fórmula 1? Pois é. E hoje, quanto tempo leva? Bateu, encostou, já trocou o pneu, porque os processos vão sendo melhorados o tempo todo. E se você não está fazendo melhoria de processo com a tua equipe, tome muito cuidado com isso. E se você não tem um líder fazendo essas melhorias de processo, também está deixando dinheiro na mesa. E agora, Cláudio, o problema é que todo mundo vai começar a contaminar este rapaz. O que eu faria? Ficaria perto da equipe como um todo e começaria realmente a anotar todos os resultados, anotar os processos, ver o que é que a gente pode estar melhorando, melhorando. Tudo na vida pode sim ser melhorado. Olha lá, a Cláudia disse que o funcionário novo já preferiu não ficar na empresa. Que pena, né, Cláudia? Podia ter sido os antigos para não ficarem na empresa, né? Teria sido melhor. A Rosa, Carmen, quando um vendedor em experiência não cumpre a descrição de cargo claramente passada, melhor conversar de imediato ou espera fechar a meta do mês, já que está no último dia dele? Rosa, depende. Se você quer conversar para ficar com essa pessoa, que ele melhore a sua performance, maravilha. Mas prestem muita atenção no que eu vou falar. Momento da dispensa não é momento de dar feedback. Não é na hora que você está mandando a pessoa embora que você vai falar assim: olha, você tinha que ter melhorado aqui, tinha que ter melhorado ali, tinha que ter melhorado aqui outro, e tá, tá, tá. E é por causa disso que eu estou te mandando embora. Não faça isso. Não faça isso, que a pessoa vai sair da sua empresa revoltada, com raiva. Momento da dispensa é o momento que você sorri, você fala, infelizmente, nós vamos precisar dispensá-lo. Então, eu estou encerrando o seu contrato, em 10 dias a sua rescisão vai estar depositada, eu preciso que você venha até aqui para que você possa assiná-la, né? Simples assim, ok? Então, gente, fiquem bastante atentos a isso, que o momento da dispensa não é a hora de dar feedback, é o momento em que você dá até uma carta de recomendação para ele. Olha, se você precisar de alguma coisa, me procure, e pronto, encerrou, gente, encerrou. Agora, essa questão de cumprir a descrição de cargo claramente, Rose, pessoa em experiência, primeiro, a responsabilidade de fazer dar certo é de quem? É de quem contratou? Quem contratou, eu jamais entrego a descrição de cargo para a pessoa inteira logo no começo dela. Por quê? Porque ela não tem como assimilar uma quantidade de informações muito grande. Eu vou passar para ela quais são as tarefas que ela vai desenvolver na primeira semana, vou sentar com ela, vou avaliar,
vou mostrar onde ela pode melhorar, e aí a gente vai para a segunda semana, e assim sucessivamente. Essa é a ideia, ok? E depois, o que eu gosto de fazer? Quando eu vejo que vai completar o primeiro mês da experiência, vai dar os 40 dias, 45, 30 dias, não sei de qual período você fez, eu peço para ela escrever para mim tudo que ela fez na empresa. O que ela aprendeu, né? O que ela faz, como ela faz e por que ela faz. Para quê? Para avaliar o nível de percepção em relação àquilo que ela precisa fazer. Entendem isso? Faz toda a diferença. E depois eu sento com ela, faço uma reunião de feedback, e daí talvez ela seja aprovada para o segundo período, né? E lembrem-se, quando você tem uma pessoa que vai vencer a experiência, pega essa data, põe na testa, escreve na mão, coloca post-it na geladeira, no banheiro, onde você quiser colocar. Mas não perde essa data de vista. Porque se você deixar passar um único dia, o período de experiência passa para prazo indeterminado. E aí lascou, gente, porque aí você tem que pagar a multa de 40%, tem que pagar aviso prévio trabalhado, aí a coisa fica fora de controle. O prejuízo aumenta e muito. Contratou a pessoa, já pega essa data. Eu já vi empresários que não sabem nem onde está o contrato. Ah, então tem uma pessoa que começou a trabalhar quando? Ah, faz uns 2, 3 meses. Período de experiência são 90 dias, não são 3 meses, ok? Passou um dia, é prazo indeterminado. E aí já lascou. Fiquem atentos, é sua responsabilidade cuidar da direção da tua empresa. É sua responsabilidade não deixar a tua empresa ter prejuízo. Ok, que mais? Quando trabalhava em uma empresa, voltava do horário de almoço, minha sala estava geladinha. Voltei um dia antes do horário e peguei 2 dormindo no ar-condicionado. Entendi. Só que você tem uma regra de que eles não podiam fazer isso? Se você não tem uma regra e eles sempre dormiam lá no ar-condicionado, no geladinho, né? Agora você não pode fazer mais nada porque você perdoou. A justiça entende que você deu o perdão tácito e que você concorda que eles fossem para a tua sala e ligassem o ar. Então, o que que você vai fazer? Você vai criar a regra sem citar o que já aconteceu, sem citar o passado. Essa é a dificuldade do empresário. Ele fica nervoso, ele começa a falar, porque eu te peguei dormindo na sala. Tá, mas não tinha nenhuma regra que não pudesse dormir na sala, entendeu? Então, não cita o passado. É assim, pessoal, vamos criar algumas regras assim? A partir de agora, ninguém entra na minha sala. A partir de agora, o horário de almoço eu quero que vocês façam fora da empresa. A partir de agora, horário de almoço, vocês não podem ficar com uniforme. A partir de agora, e aí você põe a regra a partir de agora, sorri em cima do salto, tranquila. A partir de agora, coloca a regra. Aí, se eles voltarem a dormir no ar-condicionado da tua sala, aí a questão é outra. Imediatamente eles vão ser suspensos. Então, a gente tem que ter muita atenção de sempre deixar uma regra. Estou com dificuldades com funcionária, está me causando prejuízo na produção. Posso descontar do funcionário? Essa é uma dúvida comum das pessoas. O pessoal do Insta acha que ela pode descontar do funcionário que está causando prejuízo? Como fazer isso? Tem uma confeitaria. Olha, Mariana, se eu fosse trabalhar com você, eu também ia dar prejuízo, viu? Não é fácil, não. Tá aí no meio desse monte de coisa gostosa, né? Que legal, Mariana, que você está aqui. Eu quero te responder e eu vou te responder com bastante atenção. E aí, Dinha, presta atenção no que eu vou responder para ela, porque tem a ver com a tua pergunta também, ok? Pessoal, eu posso descontar do funcionário que está dando prejuízo? Vamos ver o que vocês responderam? Eu fico tão curiosa. Enquanto vocês estão pensando, deixa eu comentar aqui do Valério. O Valério disse que ele acompanha uma advogada, né, do trabalho também, que ela viu colocando um funcionário para não assinar advertência. Sabe o que um aluno mandou para mim, Valério? Que de um canal aí de uma advogada que ela fala assim: empregado, se você está cansado, empregado, você tem direito a ter um atestado de que você está cansado. Procure o médico e diga que você está exausto e ele vai te dar um atestado.
Eu fiquei vendo aquilo e fiquei pensando, e os empresários, hein? Para quem que a gente vai levar atestado? Me fala para quem que a gente vai levar, que eu já tenho um monte de atestado aí para estar entregando também. Nossa, gente, tem cada coisa que passa na cabeça desses empregados que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles são orientados por advogados desse tipo. Mas vamos ajudar aqui a Mariana. Eu posso descontar quando o empregado me dá prejuízo? Ah, cadê? Acho que não pode. Da mesma forma, colocar regras a partir daí, sim, a Isa está esperta. Que mais? Eu estava lá no YouTube, fiz uma pergunta, não sei se você respondeu. Quando eu fizer uma regra de uso de celular e um funcionário não quiser assinar. Não existe essa ideia, Antônio, de ele não quiser assinar um documento. Isso não existe. Toma bastante cuidado com isso, que se tiver uma pessoa que não queira assinar um documento na sua empresa, você está bem enrolado com essa pessoa, ela é bem do mal. Vamos lá, vamos lá. Na empresa que eu trabalho tem uma funcionária que trabalha no laboratório, o que ela quebrar, ela paga. Olha o que a Joana está dizendo. Carmen, minha empresa é de limpeza, pensa como eu sofro, eu imagino. Mas segue a Marina Amigos do Lar, que ela é minha aluna, ela tem uma empresa de limpeza com mais de 20 pessoas que trabalham tanto limpeza pós-obra, residência, comércio, e ela toma café da manhã em casa, ela está bem tranquila. Procura lá, Amigas do Lar Marília, e pergunta para ela o que ela faz. Adriana, se tiver um procedimento e um documento. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. Muitos empresários têm essa dúvida. Será que eu posso descontar do meu empregado quando ele me dá um prejuízo? O que é que diz a lei? A lei diz que sim, que você pode descontar. Que se o empregado trouxe um prejuízo para você, é dever dele pagar com esse prejuízo, desde que tenha havido dolo. E o que é dolo ou dolo, né? Dolo. Dolo, 4 letras, D-O-L-O. É a intenção de te dar o prejuízo. E agora é que eu quero saber como é que você vai fazer para documentar uma intenção. Isso é algo que, dependendo o que o juiz avaliar da questão, ele pode considerar que você documentou e provou que sim, ele tinha a intenção de fazer isso, como também ele pode dizer que não, que foi sem querer, que foi um acidente. E se o juiz determinar que foi um acidente, você tem que pagar de volta o dinheiro para o teu empregado e ainda pagar danos morais. Como é que a gente vai fazer para provar? Primeiro, você tem que ter muita clareza daquilo que ele foi contratado para fazer. Por quê? Às vezes, eu já vi as pessoas, por exemplo, a pessoa foi contratada para ser caixa, balconista, eletricista, e aí precisou buscar uma peça na cidade, ele foi na cidade buscar a peça, levou uma multa no carro, e o dono da empresa quer descontar dele. Pode? Lógico que não. Lógico que não. Ele estava fazendo desvio de função, estava em outra função que ele não foi contratado para ela e de repente bateu o carro, acabou com o carro, matou alguém, né? Ou só levou uma multa. Não, não pode descontar. Então, primeiro a pessoa tem que estar alinhada com aquilo que ela foi contratada para fazer. Depois, as atividades dela tem que estar na descrição de cargo, para que ela tenha clareza do que ela tem para fazer. E o que mais? Você tem que ter dado o treinamento para ela sobre aquela função. Agora você vai ter um treinamento de como encher o copo d'água. Enche o copo d'água. Muito bem, você já sabe encher o copo d'água. Agora, e assim por diante. E aí, quando essa pessoa te deu um prejuízo, você tem como provar que ela foi treinada, que existia um checklist para evitar que aquele prejuízo acontecesse. E então você tem boas chances de conseguir fazer o desconto, entende? Talvez, dependendo o tipo de treinamento, se não deixou muito bem claro aquilo que ela te deu o prejuízo, talvez você tenha também que aplicar uma advertência ou uma suspensão e reforçar o treinamento e fazer novamente o treinamento. Por quê? Você vai ter que fugir da hipótese de que aquilo foi acidente.
Se você não conseguir fugir da hipótese que foi acidente, esqueça, porque para você de novo, para você poder provar o dolo, você precisa mostrar todas as evidências de que não foi acidente, de que ele tinha sido avisado, de que tinha sido documentado e tá. E ainda assim, você tem que ter um termo de anuência de que ele concorda em pagar aquilo. Então, fiquem bastante atentos, porque não é tão fácil fazer um desconto. Mas é possível, basta você estar com toda a tua documentação em ordem, com todos os treinamentos provados, com tudo documentado, com as advertências, tudo, porque é teu papel dirigir a empresa. Ficou claro para vocês como é que a gente faz os descontos? É possível, é permitido por lei, mas você tem que estar muito documentado. Mariana, eu não quero estar te desanimando, ao contrário, eu quero que você se anime mais, se anime a colocar as coisas em ordem, se anime a ter os checklists, se anime a fazer os treinamentos, se anime a fazer muitas coisas, ok? Para que daí você possa comprovar que houve o dolo e não o acidente. Não basta só estar no contrato de trabalho, Ellen. Não basta, de jeito nenhum. A pessoa vai dizer que ela não sabia, que ela não tinha ideia, né? Não basta, não basta, não basta, não basta. E não basta também, como a Joana está dizendo, ter uma regra. Porque a pessoa pode dizer que ela não entendeu que a regra era assim, que ela não tinha certeza, e aí, como o Florisvaldo está dizendo, vai se gastar muito, muito mais. Mariana, quando eu digo treinamento, deixa eu só tirar uma ideia que vocês têm de treinamento. Não é trazer uma pessoa para a tua empresa e nem mandar a pessoa fazer treinamento em nenhum lugar. Treinamento é o seguinte: você está junto com a pessoa, pessoal, hoje o treinamento é sobre como abrir e fechar a tampinha do microfone. Então, vocês vão segurar ele com a mão direita e depois você pega a tua mão esquerda, ou ao contrário, não sei, você vai fazer isso, e você vai abrir usando 2 dedos, ok? Entendeu? Ok. Então, experimenta fazer você. Em qual mão você vai pôr? Na direita. E em quais dedos você vai usar? Ah, esses 2 aqui. Como é que você vai fazer para abrir? Ah, e como é que você vai saber se deu errado? Ah, e aí você acabou de fazer um treinamento. Aí então, você entendeu qual é o procedimento? Entendi. Então, assina aqui, por favor, que você foi treinado. Então, lá vai estar escrito: treinamento de como abrir a caixinha do microfone. Colocar o microfone no centro da mão, direita e esquerda, pegar os 2 dedos, encostar na tampa, ocupando 20%, puxar levemente e ele vai abrir. Entendem? Isto é treinamento. A pessoa fica esperando o dia que vai aparecer, tá. Não. Quando alguém erra na tua empresa, quando alguém faz alguma coisa que não deveria fazer, é um ups, aqui tá faltando treinamento. Ups, aqui tá faltando uma regra. Ups, aqui tá faltando uma política. Então, Mariana, quando você faz esse treinamento, eles assinam, documentou, tá lá o treinamento, você já deixa muito claro. Então, se quando você for abrir a caixinha, você não tiver atento, né? Porque você não colocou no centro da tua mão, pôs na ponta do dedo, ela pode cair. E se ela cair, esse microfone custa, sei lá, 1.000, 2.000 reais. Ela pode quebrar. E esses 2.000 reais serão descontados de você. Então, assina que você entendeu o que você tem que fazer, ok? E qual é a consequência se você não fizer dessa forma? Legal, Mariana, ajudou então? Muito melhor do que imaginei. Então, vou eu mesma fazer esse treinamento. Claro que você vai fazer, você vai criar os processos, você vai organizar. E, Mariana, fique atenta ao próximo passo. Sabe os melhores da tua equipe? Você vai treiná-los para treinar. Treiná-los para treinar, ok? Se não, cada vez que sai alguém da tua equipe, lá tá você treinando a pessoa tudo de novo, e não é essa a ideia. Você precisa fazer a tua empresa crescer, crescer. Luciana, podemos até fazer o certificado do que foi ensinado, não é? Pode. Se você fez um treinamento de várias horas, pode. Mas um treinamento simples, eu só documentaria
que a pessoa recebeu aquele treinamento. Eu não paguei um certificado interno de algo simples, que você ficou lá 1 hora com a pessoa treinando, né? Isso daí eu deixo mais quando vem um treinamento externo para ser feito, ok? Mas pode fazer sim o certificado, não tem problema. Sibéria Rodrigues. Estou com um funcionário que está em estabilidade, porém ele está dando muito trabalho, está prejudicando a empresa, eu não posso demitir. Quem é que disse que você não pode demitir? Sibéria, ele tem estabilidade para trabalhar. Se ele não está trabalhando, ele está abrindo mão do seu direito à estabilidade. Muito empresário, eles têm essa ideia de que ele não pode dispensar a pessoa porque ela é gestante, ou porque ele é cipeiro, ou porque ele é sindicalista. Lógico que pode. É só a pessoa abrir mão, né, do seu direito ao trabalho. E de que forma que ele abre mão? Não cumprindo com o contrato. Se ele começou a faltar, não tem justificativa, chegar atrasado, deixar de usar o uniforme, imediatamente ele está deixando de cumprir com o contrato. Se ele está deixando de cumprir com o contrato, ele abriu mão. Aí ele pode ser dispensado porque ele está te dando uma justa causa para fazer essa dispensa, um justo motivo. Pessoal, parem de achar que empregados que têm estabilidade não podem ser dispensados. Podem sim, se eles te apresentarem um justo motivo. E qual é o justo motivo? Começar a fazer pirraça, ele vai estar conflitando, né, o teu poder de dirigir a empresa, e se você não pode dirigir a empresa, você não pode se responsabilizar por ela. Isto é um motivo suficiente para a justa causa, ok? Mas a gente tem que documentar, documentar e documentar. Maria de Lourdes, é difícil um treinamento para a pessoa que é devagar ficar rápida. Em geral, nós avaliamos se ela é rápida ou não, logo no início, logo no primeiro dia. Mas você pode dar treinamento para avaliar se tem alguma coisa atrapalhando o processo dela que faz com que ela fique devagar. Alguma distração, se ela está sendo interrompida, se os insumos daquilo que ela tem que fazer ficam longe, tem que buscar em outra sala, tudo isso. Você pode até sentar e fazer o que ela tem para fazer e ver quanto tempo leva para ser feito. E depois você pode sentar com ela, olha lá, vamos fazer? Vamos medir o tempo? Tá tudo bem? Olha como você fez rápido. Dá para você continuar agora? E pronto. É uma ideia, né? Não sei se vai resolver, mas é uma ideia. Vamos tentar. A gente tenta tudo para não mandar embora. Mas o que não dá é para se conformar. Ah, ela é de confiança. Aham, de confiança todo mundo tem que ser. Todo mundo tem que ser. Na minha empresa tem uma funcionária que vai de Uber ou táxi para o trabalho. Ela tem direito ao vale transporte? Não. Ela não usa vale transporte. Vale transporte é transporte público. Carlos, quando você a contrata, você pergunta se ela quer usar o vale transporte. E aí você entrega um documento para ela, onde vai estar escrito se ela quer usar o vale transporte ou se ela não quer usar o vale transporte. A lei do vale transporte, ela é curtinha assim. E ela foi, inclusive, revisitada no marco regulatório que houve agora no final de 2021. E sabe o que é que eles mudaram na lei do vale transporte? Nada. Absolutamente nada. É uma lei antiga, mas tem que ser seguida porque ela é válida, porque ela é lei. Então a gente não pode mudar a lei simplesmente porque hoje as pessoas vão de carro, moto, tal. A lei diz transporte público e a lei fala sobre você entregar para a pessoa em cartão e nunca em espécie, nunca em dinheiro. Pouquíssimas convenções no Brasil autorizam que seja pago no Oleguite, mas aí também não pode fazer o desconto de 6%. Mas são pouquíssimas. Eu conheço acho que uma ou duas. A do contador, e parece que tem mais uma que outro dia um aluno comentou comigo na aula. Mas eu te garanto que 99,9% das convenções não falam nada de vale transporte. Você tem que seguir aquilo que diz a lei. E se você começa a pagar isso tudo por fora, pode ser considerado salário pago por fora. E depois a pessoa querer receber férias, 13º, fundo de garantia e tudo mais, de um dinheiro que era para usar no transporte. Por quê? Porque não existe lei que te permita fazer isso, tá bom?
Então, tem um monte de leis que é lógico que eu não concordo, mas não cabe a mim concordar ou não. Cabe a mim seguir a lei e avisar meus alunos sobre ela. No próprio contrato, podemos colocar uma cláusula sobre esse desconto? Já tem, Lucinha. É só você olhar o teu contrato que tem. O contrato de trabalho é o mesmo, norte a sul do Brasil. Todo mundo pega o contrato que o contador faz. E lá está escrito, de acordo com a lei, tal, 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 vai ser descontado. E vai. E o que diz a lei? Desde que tenha dolo. Se você não provar o dolo, você pode ter a cláusula que você quiser no contrato, tá bom? Não tem jeito, não tem jeito. Não tem um jeito de fazer certo a coisa errada, gente. Não tem jeito. Fazer horário de almoço na empresa pode? Se você deixa, pode. Se você não deixa, não pode. Depende qual é a regra que você colocou. Meus funcionários param umas 23 horas. Preciso mesmo levar eles em casa? Depende, Rose. Se não tem transporte para eles irem para casa, eu recomendaria que você considerasse contratar uma Topic para levá-los. E desde que seja uma Topic regularmente, né, habilitada para fazer esse tipo de trabalho, que não vai causar nenhum tipo de acidente, porque se você leva eles de carro, você pede para um levar de carro, dá o dinheiro, paga a gasolina, essas pessoas sofrem um acidente, essas pessoas se machucam, vêm a morrer, já pensou? INSS vai te responsabilizar por tudo. Para uma pessoa poder dirigir tendo empregados dentro do carro, ele tem que ter essa habilitação, ele tem que ter feito exame toxicológico, uma porção de coisas, gente. Uma porção de coisa, ok? Tudo isso. Eu pagava vale transporte, agora ele comprou uma bicicleta. Devo continuar a pagar? Não, Simone. Você deve perguntar para ele se ele quer receber ou não. Com bicicleta ou não, se ele quiser receber, ele vai receber. Mas ele tem que usar o ônibus. E tem mais. E tem mais. É seu dever, empresário, fiscalizar se ele está usando o ônibus ou não. Por quê? Se ele sofre um acidente de bicicleta e você paga o vale transporte, o INSS vai falar assim: dona Simone, a senhora não fiscalizou seu empregado. Então tem que, ó, Rose, toma muito cuidado, porque se essa pessoa sofre um acidente, está lá com você ou com o seu marido, vocês podem vir a ter problemas. E se não existe transporte público às 11 horas da noite, eu consideraria reduzir o horário dessas pessoas ou, como eu te disse, contratar uma Topic, algo que tenha um motorista formal, um CNPJ, te dê uma nota fiscal sobre o trabalho deles e que eles se responsabilizem de levar. Se vocês têm que ficar levando ele embora, a pessoa embora para casa, eu vou te fazer só uma pergunta. Como é que você vai tirar férias? Como é que você vai tirar férias? E quem está perguntando se Uber pode, eu vou falar pela última vez. Vale transporte. É aquele cartãozinho que a gente carrega o ônibus. Ponto. A lei não fala nada de Uber nem de nada, ok? Vale transporte é isso. Qualquer outra coisa é outra coisa. O vale-refeição deve estar no limite ou pode depositar em dinheiro na conta separadamente. Vale-refeição é um cartãozinho escrito vale-refeição. Jamais em dinheiro, jamais depositado na conta. Pessoal, o que deposita na conta é o salário. Tiago, na minha cidade está extremamente raro encontrar mão de obra técnica. Basicamente, todos os empregados são técnicos. Daí fico refém de poucos candidatos às vagas, quando tem candidato. Tiago, traga de outra cidade. Mas eu ainda não acredito no que você está falando. Por quê? Sempre tem candidatos, sempre tem candidatos. Depois de já ter ouvido milhares de empresários fazendo essa mesma queixa, e depois ouvir que quando eles aplicam toda a metodologia, eles conseguem candidatos, contratam até mais candidatos do que eles iam contratar, tá bom? Posso converter em folgas, horas extras? Não, a menos que você tenha um banco de horas documentado, assinado e tudo mais. E ainda assim os juízes são contra. O vale-refeição deve estar no leguite? Já respondi. Carmen, qual a forma de pagar? Comoção por meta de produtividade sem ter que incluir na folha de trabalho. PLR.
Participação em lucros e resultados, pode ser pago 2 vezes ao ano, desculpa. Pode ser pago 2 vezes ao ano. Posso não descontar o INSS do funcionário para bonificá-lo? Maicon, primeiro lugar, não era para você estar aqui, né? Tem lição para fazer, tem aula para estudar, tem um monte de coisa para fazer, hein, Maicon? Estou de olho em você. Segundo lugar, você pode não descontar o INSS dele, tá tudo bem, mas depois você vai ter que pagar do seu bolso. Então, avalia, né? Se isso para você é interessante, mas pode sim. Que mais? E se for almoços esporádicos, posso pagar o almoço? Tá, você vai estar pagando o almoço esporádico. Você vai lá e paga a conta do almoço, que você não pode dar dinheiro na mão da pessoa. Funcionário recebe um salário, recebe também R$ 400 de gratificação. Gil Brito, tem jeito não, Gil Brito. Quem é que vai acreditar numa conversa dessa? Isso aí é salário pago por fora, não é gratificação, amigo. R$ 1.000 e R$ 400, 40% do valor do salário de gratificação é salário pago por fora. Gente, para de correr risco com a empresa de vocês. Eu quero que vocês tenham uma empresa que cresça muito, 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 que dê muito empregos, mas não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. Funcionários moram a 4 quilômetros da empresa, mas não passa ônibus. O que fazer? Eu não teria contratado. Eu prefiro contratar pessoas em lugar onde passem ônibus. Mas já que você contratou, não é tua responsabilidade. Eles aceitaram o trabalho. Agora, se você quer resolver isso, contrata uma empresa de transportes. Ó, o pessoal falando, tudo falando a mesma coisa, né, gente? Posso pagar por fora? Posso dar bonificação? Posso isso? Não, não pode, gente, não pode. A pessoa entrou na justiça, ela ganha, e daí vocês choram, porque a justiça está sempre do lado do empregado. Ah, jura? Desde 1943 que a justiça está do lado do empregado. Eu ministro cursos e treinamentos aqui na internet, Brida Service, mas o que acontece é que não tem nenhuma turma aberta agora. A nossa turma já está com 2 aulas ao vivo, estamos indo para a nossa terceira aula já. Então, eu abro mais ou menos umas 3 turmas por ano, porque quando eu abro uma turma, eu fico 3 meses com aquela equipe acompanhando para ver os resultados acontecerem.